Olá, olá meus alunos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos temas mais importantes que a gente tem na gestão dos estoques, de um modo geral, que chama-se curva ABC ou classificação ABC. E a gente tem uma série de outras denominações, mas o intuito é sempre o mesmo, ou classificação de Pareto, ou classificação 80-20, ou seja, a gente tem uma infinidade aí de nomes que são utilizados na denominação dessa curva. Mas o fato é o seguinte, que dentro de um estoque você tem uma série de itens que são extremamente importantes, você tem outros itens que são bem menos importantes. E como é que a gente faz para definir isso aí? Então, justamente, a curva ABC é uma técnica que pode nos ajudar a realizar essa atividade sem grandes dificuldades, né? Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Curva ABC, ele é um método de priorização na gestão de estoque. A gente vai usar algum critério, né? Em geral, a gente vai utilizar o critério do valor, né? Do item de maior valor total que a gente tem dentro do estoque, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse processo. O que é a curva ABC? A curva ABC é um instrumento que permite ao administrador classificar os itens de acordo com a sua importância. Uma vez que você detecta os itens de maior importância, você pode atribuir um valor maior àqueles itens, um cuidado maior, né? Na verdade, a grande questão é aquilo que a gente precisa tratar com um cuidado maior, porque ele implica em perdas muito grandes caso você cometa algum tipo de erro na gestão. É usada na administração do estoque, na definição de políticas de vendas, programação de produção e outras aplicações. Olha, vai salientar o seguinte, curva ABC não é usado somente na gestão do estoque, tá? É utilizado em muitas coisas, tudo que envolve classificação, você pode utilizar a curva ABC, tá? Então, as classes. Classe A representa os itens mais importantes, portanto devem ser tratados com atenção especial. Na classe B, você tem os itens que têm uma importância intermediária, consequentemente eles vão ter uma atenção intermediária. Nos itens C, você tem os itens que são menos importantes, ou seja, se você cometer algum erro nesses itens, o impacto que ele vai ter sobre os custos vai ser menor, né? Então, a gente deve priorizar os itens da classe A, no sentido de ter uma gestão de estoques mais cuidadosa, tá ok? Entenderam? Até aqui tudo bem? Então vamos lá, adiante. Em geral, essa classificação, os itens A eles representam cerca de 80% do valor e 20% dos itens, então isso é Pareto puro, né? Que é 80-20. Os itens B eles vão em geral representar 15% do valor com 30% dos itens. E o grupo C, 5% do valor com 50% dos itens. Olha só, minha gente, isso aí a gente sabe que é probabilístico, tá? Então não significa dizer que toda vez que você submeter o teu relatório a uma curva ABC, que esses valores eles vão casar perfeitamente, então as coisas não funcionam exatamente assim, tá? A gente sabe muito bem que em gestão há muitos fatores, há uma complexidade muito maior, portanto as coisas não são tão simples assim. Bom, mas vamos lá. Um exemplo, classificação ABC. A gente tem aqui o caso do departamento de produção de uma empresa consome 9.000 itens diferentes e pretende redefinir a política de estoques. Pelo elevado investimento em estoques, quer identificar os itens que precisarão de controles rígidos, bem como aqueles menos importantes que não merecem controle. Não merecem controle é muito forte, né? Mas vamos dizer, podem ter um controle mais relaxado, mas vamos dizer assim, o nível de preocupação com esses itens vai ser menor. Então, após a aplicação da técnica, eles chegaram ao seguinte resultado. 8% dos itens, ou seja, 720 itens, correspondem a 70% do valor anual. Veja só, com 8% dos itens, eu tenho 70% do valor anual de consumo. Significa o seguinte, se eu cometer um erro aqui, eu vou estar cometendo um erro muito absurdo, eu vou estar cometendo um erro sobre 70%. Qualquer item aqui tem uma importância muito grande nesse processo. Aqui, nesse caso que foi analisado, a classe B, que continha 20% dos itens,
1.800 itens no total, eles correspondiam a 20% do valor. Ora, veja que diferença. Você tem 20% do valor em 1.800 itens. E aqui você tem 70% do valor em 720 itens. Ou seja, cada item aqui da classe A tem uma importância muito maior do que os demais itens das classes B e C. E a classe C representa 72%, nesse caso aqui, tá? Representou 72% dos itens e corresponde apenas a 10% do valor. Ou seja, digamos que eu cometa um erro grande aqui, um erro grosseiro com o item da classe C. Ainda assim, o máximo que eu vou cometer em termos de que eu vou perder em termos de custo é 10%. Né? Ao passo que, se for com o item do grupo A, eu posso ter um impacto muito maior, que pode chegar, no caso, com os itens A 70% do valor. Portanto, se eu aplico corretamente a curva ABC, eu consigo gerenciar meus estoques de maneira mais inteligente. Essa é a ideia, priorizando aquilo que realmente tem mais importância. Bom, concluímos então que para controlar 90% do consumo, basta eu controlar 28% dos itens. A classe C, que possui 6.480, corresponde a apenas 10% do valor. Muito legal isso aqui, né? Muito interessante. Agora vamos aprender como é que a gente faz isso, tá? E vocês vão perceber o seguinte, que é extremamente simples você elaborar uma classificação ABC. Nós temos aqui uma tabela, eu tenho uma lista de materiais, eu tenho uma listagem de materiais, e esses materiais, ó, eles têm um preço unitário. E eu tenho um valor de consumo anual, uma quantidade consumida ao longo do ano. Se eu multiplicar o preço unitário vezes o consumo anual, eu vou ter o valor total anual, referente àquele item. Então o primeiro passo é esse. O primeiro passo é estabelecer então, o valor total, né, que é a quantidade consumida vezes o preço unitário. Aí eu vou ter o valor total. Eu vou fazer isso para todos os itens em estoque. Né? A partir do momento que eu faço isso, desculpem, a partir do momento que eu faço isso, eu vou poder ter aqui uma noção dos itens que são mais importantes, aqueles itens que têm maior valor. E a partir daí eu vou estabelecer uma ordem. Eu vou ordenar. Então, por exemplo, qual o item de maior valor? É o item C. Esse item representa 270 mil reais em valor. Então, esse item vai ser o primeiro item da minha classificação. O segundo, 122.400, vai ser o item B. O terceiro, 70 mil, o item E. E assim sucessivamente. Então, a gente vai classificar, ordenar todos os itens. Isso vai ser importante porque aqui a gente vai fazer uma nova tabela. A gente vai ter que fazer, é importante isso, viu, minha gente? Vocês vão ter que fazer realmente uma nova tabela. E essa nova tabela vai ser ordenada a partir dos valores totais. Então essa ordem aqui vai ser a ordem da minha nova tabela. Então vamos ver como é que ela vai ficar aqui. Olha lá. Olha lá que interessante. Olha lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 270, 122, 70, 27, 25 e assim sucessivamente. Olha, uma vez que eu fiz isso aqui, eu vou pegar os valores aqui acumulados, tá? Eu vou pegar aqui os valores acumulados, ou seja, primeiro valor, 270 mil, aqui, na primeira linha, acumulado é só ele, então 270 mil. Na segunda já é os 270 mil mais 122.400. Aí já dá 392.400. Na terceira linha eu já vou ter 3 itens acumulados, né? No caso, os 392.400 mais 70 mil, que dá 462.400. Eu vou fazer isso até chegar ao final. Quando eu chegar aqui ao final, eu vou ter acumulado o total de valor que eu tenho no meu estoque. Então esse último valor aqui, ele representa o que? O valor total. Ora, se ele é o valor acumulado, esse aqui é o valor acumulado total. Por que isso é importante? Ele representa 100% então do valor que eu tenho no estoque, tá?
ou dos itens, na verdade, não é nem o valor que eu tenho em estoque, mas dos itens que eu movimentei, né, ao longo do ano. Então, como é que vai fazer? E se isso aqui é 100%, se 586 mil é 100%, 270 mil é quantos por cento? Que é 270 dividido por 586 mil. Primeiro dividido pelo último, tá? Depois o segundo dividido pelo último, depois o terceiro dividido pelo último, depois o quarto, e assim sucessivamente. Com isso eu tenho os percentuais, tá? Uma vez que eu tenho os percentuais, agora eu posso classificar. Então vamos ver como é que vai ficar essa classificação aqui. Aqui no caso, 80% do valor, ó, aqui no acumulado, com 3 itens, os itens C, B e E, eles representam 80% do valor. Então eu posso dizer que os itens A aqui são esses. Eu tenho aqui os itens B, né, de 80 até 95. Então eu vou ter aqui, ó, D, G, F e H. Eles são os itens B. E os itens C, eu tenho A, J e I. Percebam o seguinte, com 3 itens apenas, eu consegui dar conta de 80% do valor. Quer dizer, isso é muito interessante, isso é muito bom para você trabalhar, porque na verdade em gestão a gente não pode atacar todos os problemas ao mesmo tempo. Então a gente precisa de priorização. Isso aqui é um exemplo da classificação, né? Então eu tenho cada item e a sua representação em termos de valor. E aqui a classificação ABC, né? Então eu tenho os itens mais importantes, são aqueles que vão representar o valor maior, né? 400 mil, ó, os itens A. Os itens B, que são mais itens, mas eles representam menos valor. Tá certo? Então 20, 30, 50% dos itens. Certo? Então essa é a ideia da classificação. A diferenciação das curvas, né? Bom, isso aqui, essa barriga, né, que a curva tem, indica que você tem uma forte concentração. Na medida em que essa curva ela tende a se tornar aqui uma reta, significa que você não vai ter nenhuma concentração. Essa aqui seria um caso em que você tem todos os itens com uma importância equivalente. Seria uma reta aqui, né? Então, mas a tendência é que sempre você tenha uma importância maior dos itens, de determinados itens dentro de um estoque, tá? Então isso acaba acontecendo na maioria das vezes. Eu preparei aqui um outro exemplo. Então, qual o primeiro passo? Calcula o valor total, quantidade vezes valor unitário. Então eu tenho aqui os itens, eu tenho valor unitário e quantidade. Então qual o primeiro passo? Multiplica valor unitário vezes quantidade e eu vou achar o valor total, ok? Valor total. Ótimo. E agora, o que é que eu vou fazer? Lembram? Ordenar, né? Então a gente tem que reordenar isso aqui. Colocar na nova ordem. Olha só, quem vai ser o item mais importante aqui? O de maior valor, né? 9.500. Segundo. Eita. Bom, continuando, né? Aqui tinha um pequeno erro que eu tive que retificar. O item de maior importância vai ser esse aqui, 17.500. Em segundo, o item aqui, 9.500, são as calculadoras. Em terceiro, a gente vai ter 7.200 jogos para Xbox. E assim sucessivamente, né? Então a gente faz a classificação. E a partir disso a gente vai gerar uma nova tabela. Onde aqui, ó, 17.500, 9.500, essa tabela já está correta. Reordenei. Uma vez que eu reordenei, eu vou precisar calcular agora o que? O valor acumulado, tá? Então, calculando o valor acumulado, o que é o valor acumulado? É o valor de cima, do item de cima, somado com o seu valor posterior.
Então aqui no caso, como é que a gente vai acumular isso? Primeiro item, ele representa 17.500, ok? O segundo, 17.500 mais 9.500, aqueles dois itens em conjunto. Os três primeiros itens, 17.500, 9.500, 7.200 e assim sucessivamente. Então vamos ver como é que fica isso aqui. O acumulado, ó, 17.000 mais 17.500 mais 9.500 vai 27.000, 27.000 mais 7.200, 34.200, 34.200 mais 4.076 e assim sucessivamente. Então você chegou aqui às chamadas frequências acumuladas. A gente chegou, calculou as frequências acumuladas e agora? Lembra? Percentuais. Como é que eu calculo? Isso aqui representa 100%. E agora para calcular como é que eu vou fazer? Eu vou dividir cada item pelo total, pelo acumulado total. Então 17.500 dividido por 44.231, 27.000 dividido por 44.231, 34.200 dividido por 44.231 e assim sucessivamente, né? Então, como é que isso vai ficar? Os percentuais acumulados eles vão ficar assim: 39.56, 61.04, 77.32, né? Então, olha, aqui eu já posso classificar aqui. Como é que vai ficar a classificação? Quem é A aqui? Até 77.32 eu vou considerar que é A, né? Um valor aqui até antes de 80%, né? 80% do valor. Quem é B? Quem é B? São os itens que vão aqui entre 80% e 95%, né? Então eles representam 15% do valor. Então se eu já tenho 80 aqui, aproximadamente, eu vou mais 15%. Isso vai ficar aproximadamente aqui até 96,94. Esses são os itens que eu vou chamar de itens B. E os itens C são os demais. Classifiquei. Quais são os itens mais importantes? O que é que isso vai servir para a gestão? Quais são os itens mais importantes? Os itens mais importantes são as mochilas, né? Mochilas com rodinhas, calculadoras HP 12C e jogos para Xbox. São os três itens que estão pesando mais, ou que são aqueles itens que eu preciso ter um cuidado maior na minha gestão. Ok, minha gente? Pois bem, então muito obrigado para vocês e aqui espero que vocês consigam aproveitar aí, utilizar bastante a classificação ABC, que é uma ferramenta muito interessante, muito importante para a gestão de empresas de um modo geral e no nosso caso particularmente aqui a gestão dos estoques, tá bom? Então, obrigado e até mais.